Paz seja com todos, amados. Meu nome é Silvanir Rodrigues e eu pertenço ao MERES, Ministério Escola Reis e Sacerdotes. Amados, é motivo de grande alegria poder falar com vocês e falar um pouco daquilo que eu creio que o Ministério Escola Reis e Sacerdotes quer levar ao conhecimento de vocês. Doutores, doutoras, amados e queridos irmãos. Eu sempre tive algumas dúvidas e essas dúvidas tinham que ter respostas. Como você vai pregar para presos, matadores, estrupadores de criança? Como pregar para ladrões, como Zaqueu? Como dizer para um ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, como o Senhor Jesus disse? Eu tive esse problema nos meus princípios quando eu me converti. E algumas indagações que me deixaram assim preocupados. Adão pecou e eu pago o pato? Meio complicado, meio difícil. Então eu tive que buscar as minhas próprias respostas. E eu louvo muito a Deus porque Ele me deu graça. Por exemplo, quando nós éramos do mundo, eu era do mundo, os espíritos falavam com a gente, né? Agora que eu estou servindo a Deus, por que não Deus falar comigo? E eu orei a Deus e realmente Deus falou comigo. Muitas e muitas vezes. Todas as respostas que eu obtive, eu as obtive de Deus. De homens eu não obtive nenhuma resposta. Porque os homens, eles sempre me davam uma resposta, Deuteronômio 29. As coisas encobertas, elas pertencem a Deus e as reveladas pertencem a nós. Mas o que eu queria saber? Eu sempre perguntava sobre alguma coisa difícil das pessoas entenderem. Uma eu vou expor para você aqui agora. Vamos lá. Amados, você, qualquer ser humano que está na Terra, toda a humanidade que está no mundo, precisa dessa resposta. Seja você quem for. Ah, Silvanir, eu não acredito em Deus. Beleza. Seja quem for o teu Deus, Ele precisa te responder isso. Presta bastante atenção no que eu vou dizer. Você não era nada. Você não existia. E de repente, você acorda no mundo, na Terra, no mundo, dentro de um corpo, com um espírito e uma alma. 70 anos de prazo, Salmos 90:10, você tem só 70 anos de prazo. A terra no mundo, Salmos 115:16. E você acorda numa situação complicada. Imagina uma criança que nasce na Etiópia, morrendo de fome, não tem nem o que comer. Então, e de repente, você lê os relatos bíblicos, você sabe que o destino dessas almas é inferno. Por quê? Aí você chegava num pastor e perguntava para ele: mas não, você foi criado por quê? E a resposta deles: você foi criado para adorar a Deus. Essa resposta é uma resposta que deixa você mais indignado ainda. Como assim? E se eu não conhecesse a Jesus? Na época eu já conhecia. E se eu não tivesse conhecido a Jesus, como muitos que não conhecem? Então,
eu vou falar de Deus. Pode ser quem seja o teu Deus, ele tem que te responder essa pergunta. Então, Deus tira você do nada e coloca você no mundo para você pecar. E você pecando, você pede perdão pelos seus pecados. E se você não pedir, se você não se arrepender, não pedir perdão, você vai para o inferno. Então é uma situação bastante complicada. Bastante complicada. Eu quero que você tente entender o que é que eu estou dizendo para você. O que eu estou dizendo para você é mais ou menos isso aqui, ó. Deus não multiplica a quantidade de espíritos a serem submetidas à passagem probatória neste mundo. Entendeu? Eis que já existiam tais espíritos, almas, aos milhões, e que estavam dormindo e isolados no lugar que só Ele, Deus, sabe de onde saem, um a um, para estagiarem. Então, você tem aqui uma resposta de um escritor, não vou citar o nome dele, né? Então ele faz essa analogia, ele dá essa tese, ele levanta essa tese, ele levanta essa teoria. Se cada vez que tivesse que nascer uma nova criatura, Deus criasse do nada um novo espírito e colocasse dentro de uma alma junto com o corpo, colocasse o espírito e a alma dentro desse corpo, simplesmente as condições de pecado dos primeiros pais, é claro que não seria justo por causa de Adão e Eva. Deus não poderia pegar lá, né, uma alma e um espírito, colocar dentro de um corpo e colocar na terra por causa do pecado de Adão e Eva. São perguntas que merecem a nossa reflexão. E nós precisamos perguntar isso para Deus. Eu obtive a minha resposta. Eu louvo a Deus, engrandeço, glorifico e exalto a Ele, porque eu obtive as minhas respostas, todas elas. Então Deus não poderia tirar uma alma do nada. Primeiro, você não existia, você não era nada, né? Você não existia, você não era nada, você estava lá no seu canto dormindo. E de repente você acorda na terra, no mundo, dentro de um corpo, a sua alma e o seu espírito dentro de um corpo, e você corre o perigo de você ir para o inferno, segundo os relatos bíblicos. Segundo os relatos bíblicos. Isso é uma realidade. Amados, eu não estou colocando aqui em dúvida aquilo que Deus escreveu, não. Não. Eu acredito em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um Deus trino. Eu acredito na salvação em Cristo Jesus por causa disso. Porque em todas as religiões que eu estudei, que eu procurei a resposta para essa pergunta, eu sempre, nunca tive uma resposta onde eu pudesse me firmar, a não ser na palavra de Deus. Deus não tirou você do nada. Não. Quando você nasce na terra, você já existia. Você tem uma existência anterior a isso. Você tem uma vida com o teu Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, pecou. Veio e pecou e foi destituído da glória de Deus. Porque Deus tinha avisado, a alma que pecar, essa morrerá. Então a alma que pecou, essa morreu. E aí
A alma que pecou, ela foi destituída da glória de Deus. Ezequiel 18:4, a alma que pecar, essa morrerá. E Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, amados, essa é uma indagação que eu, Silvanir Rodrigues, fiz muito, porque eu ia pregar para presos, amados. Eu ia chegar numa cadeia e pregar para ladrões. Como é que eu ia fazer isso? Então eu cheguei em Deus e falei para ele: Senhor, como é que é isso? Os meus amigos tinham, antes, o nosso, lá perto da minha casa, abriu um presídio chamado Taliba Nogueira, em 1986. E eu era jovem ainda, né? Recém-convertido. E a gente tinha alguns companheiros, né? Esses companheiros montaram um grupo de evangelização dentro dos presídios. E me chamaram, né? Sabiam que eu era recém-convertido. E eles me chamaram para fazer isso. E eu fui, com ressalvas. Depois de um tempo, 4 anos depois, entrou a Igreja Universal. Ela teve muita dinheiro, né? Teve muito dinheiro, condições muito mais. Então aí a gente saiu de campo e ficou somente algumas outras igrejas que tinham mais poder que a gente. Nós éramos um grupinho pequeno, mas nós fomos lá, pregamos para aqueles presos. E tivemos o nosso ministério tinha um trabalho muito bonito de acompanhamento. Cada jovem que tinha ali tinha responsabilidade sobre 50 presos. E nós falamos de Jesus e muitos mudaram de vida, muitos não. Nos deu muito trabalho, né? Mas louvo a Deus, porque foi uma bagagem que nós temos conosco hoje, que nós podemos aplicar em algumas situações que nós estamos trabalhando hoje. É uma bagagem. Louvo a Deus por tudo que eu fiz no passado, por tudo que Ele me deu. Então vamos lá. Então você vai pregar para essas pessoas. E você fica. E eu cheguei em Deus e falei: Senhor, como pregar para presos, né? E como, né, pregar para ladrões, como Zaqueu, por exemplo, né? Como dizer para um ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Eu tive que conjecturar, eu tive que estudar, eu tive que entender algumas coisas. E Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, né? Ele não deixa você enganado. A primeira pessoa que Deus apresentou para mim foi Paulo. Ele matava cristãos. Matou muitos cristãos. Imagina, matou servos de Deus. E, no entanto, Deus os chamou. Então eu já comecei a ficar balançado quando Deus me apresentou Paulo. Li muito sobre ele. Não gosto, eu, Silvanir Rodrigues, não gosto de colocar Paulo antes de Jesus, como muitas igrejas fazem. Não. Para mim, Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E depois desse estudo sobre Paulo, Deus me apresentou Moisés. Matou um egípcio. Antes de ser o libertador do povo de Israel, ele matou um egípcio. Assassino. E outros. Mas os dois foi o que mais pesou na minha decisão. É verdade. Mas pregar para um preso, então você chega lá e fala para ele: Jesus te ama. Como assim? E Deus me deu o que eu vou falar para vocês aqui agora. Todo pecado cometido na terra, no mundo, não pode te condenar ao inferno. Porque condenado e morto, você já nasce.
todo o bem que você fizer na terra não pode te salvar. O único caminho de salvação é o Senhor Jesus. Essa foi a resposta direta de Deus para mim, e que me fez levar o Evangelho dentro de presídios para falar com essas pessoas. E eu louvo a Deus porque nós fizemos um trabalho bom, maravilhoso. Outro dia nós tivemos alguns problemas que eu gostaria de expor aqui para vocês. Depois de casado eu tive alguns dessas pessoas que participaram dessa nossa empreitada. E uma vez eu era casado, recém-casado, tinha uns filhos pequenos, né? E eu tive que dormir no quarto, eu e minha esposa e os meus filhos nos seus quartos. E um rapaz que ligou para mim, estava com um problema, né, ele dormiu na sala da minha casa e eu fiquei, nossa, mal pra caramba, muito mal. E eu peguei e me propus a não fazer mais isso depois de casado, por causa dessas situações. Muitos ligam para você com problemas muito sérios. E um me ligou um dia, eu estava numa festa com a minha esposa e num casamento da minha irmã, e ele me disse, ele me ligou, era 3 horas da manhã, isso mesmo, eu tinha chegado da festa, isso mesmo, cheguei da festa, entrei em casa e ele me ligou, e ele falou, ô Silvanir, tudo bem? Começamos a conversar, eu percebi que ele estava meio alterado, ele falou, tô aqui no Rio de Janeiro, papapá, beleza, eu falei, e aí, o que manda? Ele falou assim, rapaz, eu queria te pedir um favor para você, que você orasse por mim. Eu falei, beleza, vamos orar. Mas fala para mim, qual o motivo da oração? É financeiro? Ele disse, não. Dinheiro eu tenho. É familiar? Não. Familiar não, eu fui pedindo algumas referências sobre ele não quis falar. Mas o Espírito Santo é tremendo, é maravilhoso. Ele me mostrou que tinha voltado a se envolver com drogas de novo. Então, a gente fez o trabalho que a gente tinha que fazer. O problema é que a gente botava muita confiança na pessoa, ajudava muito as pessoas. E nesse trabalho você não pode ajudar. Você não pode fazer tudo o que a pessoa quer. Você tem que deixar a pessoa se esforçar. E nós fazíamos de tudo para que a pessoa se sentisse bem. E eu achei que isso estragou muitas pessoas. Espero que elas tenham sabido aproveitar aquilo que muitos se enjeitaram. Mas é isso, amados. Eu queria passar para vocês hoje. Que Deus possa vos abençoar rica e poderosamente. Meu nome é Silvanir Rodrigues e eu pertenço ao MERES, Ministério Escola Reis e Sacerdotes.